riquezas íntimas, que garantem um certo grau de ajustamento ou equilíbrio precário ao espírito, são admissíveis até o ponto em que este não dispuser de esclarecimento, compreensão, dados pela vida e pelo estudo. Como é óbvio, deste comportamento não deriva paz para ninguém em virtude dos constantes choques de mecanismos autodefensivos que as pessoas põem em função, umas contra as outras. Ultrapassado tal nível, cumpre dar-lhes combate para que o equilíbrio seja real, isto é, alicerçado na retificação dos pensamentos, sentimentos, pureza de intenções e correção das motivações. Mas para alcançar isto é preciso saber e praticar. Não os confundir com dissimulação consciente, produto da astúcia, que são o erro e o mal intencionais, propositais. Por exemplo, jogar o verde para colher o maduro, usar segundas intenções, o comprador que deseja um objeto e procura apontar defeitos para desvalorizá-lo e adquiri-lo mais barato. Basta dizer ao vendedor que não pode pagar o preço pedido e solicitar um abatimento, o vendedor que valoriza o seu produto enganosamente. E coisas de quejando tipo. Complemento: falamos anteriormente da natureza ativa do inconsciente e da sua preponderância na determinação do pensamento e da conduta. Vimos, a mais, que os dois níveis mentais se interpenetram e realizam intercâmbios. E, ainda, referimos-nos ao controle consciente sobre as forças inconscientes, que até Freud terminou por aceitar relutantemente. Agora veremos outro lado da questão, o papel do consciente sugerindo ações futuras ao inconsciente em favor do próprio indivíduo. Disse que o inconsciente, devidamente saturado de indicações provindas do consciente, por vontade do agente, pode conseguir tudo o que a pessoa deseja obter. Basta ter a capacidade de repeti-lo diversas vezes por dia. Vejamos como fazer tal operação intrapsíquica. Desenvolveram-se, neste século, grandemente, sobretudo entre os pastores protestantes norte-americanos, técnicas de sugestão consciente ao inconsciente. Veja a explanação dada em Evolução para o Terceiro Milênio, do presente autor, da qual extraímos o subsequente. É bem conhecida a relevância máxima do pensamento, aliado à vontade, ou função coordenadora dos fatores mentais e emocionais que dá a direção nos processos de cura. O pensamento é um fluxo fluídico gerado pela matéria sutil do corpo espiritual, logo concreto e às vezes visível, podendo perdurar longamente em dadas circunstâncias. A vontade é força abstrata, imaterial, do espírito, que é o senhor do corpo. Ernesto Bozano, um genial e erudito pensador espírita, discorre proficientemente sobre o assunto no seu livro intitulado Pensamento e Vontade Feb. 1938. Refere-se, repetidas vezes, à força plástica e organizadora, inerente ao pensamento. Afirma: o pensamento e a vontade são forças prodigiosas que dispõem de potência criadora e constituem forças plasticizantes e organizadoras. Ambos são capazes de plasmar a matéria, criando tecidos. Curas rápidas e completas decorrem desse poder organizador mobilizado pela sugestão, externa e interna, podendo a força ideoplástica pensamento capaz de modelar a matéria, ser subconsciente, inconsciente, prefere-se agora. Por consequência, encerra o pensamento subconsciente do médium uma energia plástica e organizadora, comum a todos. Essa substância absorve as ideias nitidamente definidas, verbais ou mentais, sendo, pois, muito sensível às sugestões. Declara o sábio metapsiquista, em síntese final evidente e indiscutível: o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. Por exemplo, o casal Hall, só pensando em fazer o centeio crescer mais, a 900 quilômetros de distância conseguiu um incremento de 84%. Pode, portanto, assegurar-se o leitor de que o poder do pensamento é capaz de muito mais do que tão só curar o próprio organismo ou fazê-lo adoecer. A fé e a oração ampliam o poder construtivo e, às vezes,
até ação negativa, ou impeditiva. Acerca da influência patogênica do pensamento, bastam breves citações de André Luiz e Emmanuel, de ditados mediúnicos. Expõe o primeiro, por exemplo, em Libertação: dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço, porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e a receptividade da região orgânica, em conexão com o impulso havido, e as entidades microbianas, que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores, reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada, ou seja, plasmada pelo pensamento, no caso doente ou negativo. Afiança o mesmo autor, nos domínios da mediunidade, com respeito à subsistência de doença perispiritual alimentada pelos pensamentos que a geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Daí, o trazermos os sinais dos nossos pensamentos, atitudes, sentimentos, emoções e obras, já que o espírito é obrigado a conviver com as suas produções, pelo geral maléficas. Ao demais, em ação e reação, revela o ilustre instrutor sobre alguns espíritos dementados. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. E segue nesse rumo. Emmanuel, a seu turno, assevera, por exemplo, Pensamento e Vida, Feb. 1958, que os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. E que, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Mas, toda a tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa. É intoxiar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea. Arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo. Em suma, enfermidade e cura dependem da natureza e direção do pensamento, o produto peculiar à mente ou espírito. Pensamentos elevados, limpos e voltados para o bem, saúde, pensamentos inferiores, maldosos, pessimistas e dirigidos ao mal, moléstia. A eles, acompanham sentimentos e emoções proporcionados, equivalentes, consideradas as condições ou causas kármicas notórias de um modo geral. A mente pragmática dos norte-americanos descobriu esse papel ambivalente do pensamento, maléfico ou benéfico para o próprio autor dele, e concebeu uma técnica de autoajuda, isto é, um sistema de auxiliar a si mesmo em casos de doença ou em situações de carência material e afetiva. Baseiam-se ditos procedimentos nos poderes das forças inconscientes, sugestionadas pelo pensamento positivo associado à fé e, quase sempre, à oração, atuam favoravelmente sobre a saúde e o desempenho orgânico, o estado mental e emocional, o relacionamento interpessoal, e até mesmo, dizem, na obtenção de bens materiais e de cônjuges. Tais práticas derivam do imediatismo humano, pois tem por escopo alcançar resultados a curto prazo. Contudo, apoiam-se no conhecimento das propriedades do inconsciente, da sua vasta sugestibilidade, donde a força do pensamento intencionalmente dirigido para a aquisição de vantagens imediatas, da sua atuação manifesta sobre o organismo, tudo ampliado pela absoluta fé no resultado positivo, em Deus, na sobrevivência da alma, no respeito aos princípios superiores, no Evangelho e na prática do bem. Quem quiser alcançar o que pretende, há de crer no sucesso, pensar sempre positivamente de modo caritativo, sugestionando o inconsciente, subconsciente, preferia muitos outrora, para entrar em ação e conseguir quanto a gente deseja. Afirmam os escritores em tela que nunca falha tal técnica.
Pelo menos, como estilo de vida, norma de comportamento, sem dúvida é muito útil a um espírita pensar sempre bem e ter confiança. Vimos, acima, que o pensamento de doença atrai enfermidade e que a vontade de saúde atrai bem-estar físico e psíquico. Cogitar benevolamente dos outros e ajudá-los nada mais é do que auxiliar a si mesmo, conforme a lei de causa e efeito é dando o que se recebe. Há ainda que se considerar a condição pessoal. Quem não fez o curso ginasial não poderá pretender ser médico, pois é impossível. Quem sofre de mal crônico, degenerativo, não chegará a ser atleta olímpico. Urge solicitar socorro ao inconsciente a fé no âmbito das possibilidades individuais. A pretensão ou desejo tem de ser compatível com as capacidades do sujeito. Posto isto, não esquecendo as naturais limitações impostas pelo determinismo relativo ao passado culposo e pelo sofrimento redentor, terapêutico, em vista da necessidade de aperfeiçoar-se, o método de autoajuda envolve uma genuína transformação interior ou reforma moral. É, em síntese, uma prática direta, subsidiária, de tratar a si mesmo e de completar o tratamento espírita, que difere fundamentalmente por ocupar-se com o progresso do espírito eterno, levando a aquisições definitivas. O sistema do pensamento positivo atende melhor ao materialista, que aspira a obter vantagens rápidas e transitórias, mas serve também ao espírita, já que está temporariamente encarnado. Mas, há que possuir vontade muito concreta, fé seguríssima. A literatura a respeito abarca muitas dezenas de livros. Os 8 seguintes, consoante a ordem de precisão e clareza, são os mais aconselháveis. 1. Giuseppe Murphy, O Poder do Subconsciente. 2. Qual é o domínio de si mesmo pela autossugestão? 3. Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo. 4. Harold Sherman, Super TNT Liberte Suas Forças Interiores. 5. Claudia M. Bristol, A Força Mágica da Vontade. 6. Eldas de Figueiredo Baptista, A Conquista da Paz e da Saúde. 7. Lourenço Prado, Alegria e Triunfo. 8. Lauro Trevisan, O Poder Infinito da Sua Mente. Note o leitor que tais autores possuem de vários a muitos livros e que todos têm numerosas edições, exceto Eldas. O primeiro acima mencionado, em maio de 1986 alcançara, no Brasil, tanto êxito quanto 27 edições. Confira ele Trevisan. Ademais, importa notar que, usando sempre os mesmos princípios, suprassinalados, exibem peculiaridades variáveis nos detalhes, no modo de redigir e na seleção do material. Por exemplo, Peale a todo momento recomenda a leitura da Bíblia, pois é pastor proeminente. Bristol, ao contrário, é praticamente materialista. Sherman, Murphy e Prado mostram-se equilibrados a respeito, enquanto Trevisan é padre católico. Murphy parece o mais aconselhável. Dos 3 brasileiros estudados, Eldas é um pequeno volume escrito por um médico espírita competente, resumido e útil, evita assuntos religiosos, mas menciona o essencial para uma existência sadia e suave, e até Kardec e sua doutrina. Prado é esoterista, mas os princípios que difunde são os supracitados, com pequenas diferenças de enfoque. Acentua haver pessoas que pretendem ser auxiliadas sem se colocarem em condições de receber, por meio do seu próprio pedido e aperfeiçoamento de suas qualidades. Cumpre deixar claro que os autores em foco não citam os seus antecessores, dando a impressão de que são originais pioneiros. No século XX, em 1933, Claude Bristol deu ênfase, segundo parece, aos sistemas de ajuda a si mesmo, que designou como ciência mental ou ciência da crença, depois ampliados por Harold Sherman, seu seguidor. Murphy refere-se a ocasionais experiências espirituais espontâneas, várias vezes conversou com espíritos desencarnados, durante o sono,
recebendo informações para resolver problemas sérios neste mundo, seus e de outros. Por exemplo, certa jovem perdera o pai e ficara sem tostão, mas sabendo que ele escondera ampla soma em casa. Desesperada, telefonou para Murphy pedindo ajuda para encontrar o dinheiro. Na mesma noite ele sonhou com um homem que lhe dizia: levante-se e escreva isto, você vai ver minha filha Anne amanhã. Murphy tomou de uma folha de papel e escreveu o ditado do espírito, revelando minuciosamente o esconderijo do dinheiro e dando outras informações a respeito. Comenta o citado autor e pastor: estou absolutamente convencido de que foi a personalidade do pai dela que, sobrevivendo à chamada morte, me deu as instruções que explicavam detalhadamente em que lugar da casa estava escondida a grande soma. Agrega mesmo que a moça tinha, no inconsciente, conhecimento do fato, mas que não sabia comunicar-se com ele e alcançar os dados necessários. Confira o poder cósmico da mente. Recorde, 1965. Foi dito, antes, que os métodos de autoajuda se baseiam no conhecimento das propriedades do inconsciente, da sua enorme sugestibilidade, da sua evidente ação sobre as funções orgânicas, tudo ampliado pela fé nos poderes supremos e no sucesso do empreendimento. Mediante a repetição continuada de uma ordem consciente ao inconsciente, alcança-se, crendo-se na eficiência do processo, o que se pretende conseguir, pois ele cuidará de operar no sentido proposto. Agora devemos recorrer a Emily Coe, que parece ter sido o primeiro a tratar de quejando a questão, por volta de 1912. Sua técnica consiste em mandar ordens conscientes ao inconsciente, as quais funcionam como autossugestão. A frase padrão desse autor é: cada dia, em todos os sentidos, vou cada vez melhor. Isto repetido, pela manhã e à noite, umas 20 vezes é o suficiente para instruir o inconsciente de como agir, mas que seja feito em voz audível e com a mente desprevenida, sem forçar a vontade. Afirma Coe que os resultados são completos. É importante observar que dito autor declara vigorosamente que o espírito humano é dominado não pela vontade, como todo mundo pensa, mas pela imaginação. Quando ocorre antagonismo entre ambas, sempre vence esta última. E ele exemplifica bem a situação conflitiva. Chega ao ponto de asseverar taxativamente que imaginação é sinônimo de inconsciente. Diz ele, o poder enorme da imaginação, ou por outra, do inconsciente, na sua luta contra a vontade. Por isso, a vontade não deve interferir no curso da autossugestão. Esta deve ser uma recitação maquinal, sem esforço algum. Obs. Afinal, o leitor deve estar a par da necessidade de empenhar-se no próprio tratamento. Consoante obtemperava André Luiz Missionários da Luz, apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Apêndice, o que se adianta não poderia ser ignorado neste contexto. Em conexão com o supradito, Ney Prieto Pérez, um engenheiro paulista tão ilustrado quanto bondoso, que é autor espírita de renome, publicou um útil guia para a realização do autoaprimoramento com base na doutrina dos espíritos Manual Prático do Espírita, ed. Pensamento, 1984. É importante ressaltar que ele propõe a autossugestão como técnica para fortalecer a vontade quando se trata de lutar contra vícios e defeitos. Manda, por exemplo, repetir, ao longo do dia, frases como estas: tenho uma vontade firme e realizadora e abandonarei o cigarro decididamente. Explica que somos facilmente sugestionáveis pelos outros e que podemos igualmente nos sugestionar a nós mesmos por meio da repetição, a qual, ao cabo, provoca a realização da ação que lhe corresponde, ao pensamento emitido. E, ainda, indica a oração como recurso complementar, capaz de atrair o auxílio superior para a sustentação dos nossos propósitos. Eis aí um excelente emprego das construtivas forças íntimas sob a direção do pensamento consciente, sugestão repetida,
e ampliadas pela sintonia com o alto, ou seja, com o poder espiritual. Nota conclusiva: George Meek, um pesquisador conhecido das curas mediúnicas, diz as curas paranormais, ed. Pensamento, 1977, o paciente precisa compreender que ele mesmo produziu a doença em si, que os seus pensamentos e emoções abriram caminho para a doença, a disfunção celular. Depois, desejar ardentemente curar-se, isto é, manter tal ideias no consciente e, a seguir, no inconsciente, mediante a sugestão pela repetição. Urge extrair do inconsciente a ideia da enfermidade e atulhá-lo de pensamentos de saúde. Agora, nutrir fé na cura e no poder superior. Pensamentos e emoções inferiores ou negativos, ambição, avareza, inveja, maledicência, e ciúme, ódio, medo, frustração, ansiedade alta, conduzem a uma saúde precária. E preciso substituí-los por outros de fraternidade, solidariedade, compaixão, bondade, generosidade, altruísmo, para afastar as moléstias somáticas e psíquicas. Como André Luiz proclama, basicamente, toda a cura é uma autocura. Cada indivíduo tem de ser o seu próprio médico. Ir ao médico é necessário, mas há que remover a causa e corrigi-la por retorno ao modo de pensar correto, para uma cura definitiva. Mesmo em casos de câncer adiantado, as emoções e pensamentos da pessoa podem ser utilizados de maneira positiva, construtiva, para restaurar a saúde, que os mesmos, postos em função negativamente, destrutivamente, lesaram anteriormente. Nota: eis uma questão em que o espiritismo entra em franca oposição à psicanálise. Muito ao contrário das cogitações freudianas, que enfatizavam fortemente a influência perniciosa das dificuldades experimentadas na infância, que teriam um efeito terrivelmente traumático sobre a alma infantil, diz-nos coisa bem diferente a doutrina espírita. Mais tarde, no adulto, responderiam semelhantes lesões mentais pelos distúrbios neuróticos, e até psicóticos, tão comuns na humanidade atual. André Luiz, em vários livros, opõe-se a tal concepção, afirmando que os problemas derivados de condições ásperas de vida são remédios que curarão os espíritos faltosos e viciosos. Medicamentos amargos, mas providenciais. Por exemplo, em Obreiros da Vida Eterna, afirma: o que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Em Ação e Reação, afiança a reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer, suportando os obstáculos tremendos oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Já nos domínios da mediunidade, informa, a experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Os espíritos quase sempre têm de encarar face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passando a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda a sorte, para implantarem em suas almas os valores morais de que não prescindem. Daí procede o imenso número de miseráveis, famintos e doentes, são espíritos falidos em tratamento pela reencarnação sob condições duras de vida, o contrário da conceituação freudiana a respeito dos traumas infantis. Algo sobre ansiedade. Ansiedade corresponde ao que se designa comumente como angústia ou aflição. É sentida como opressão precordial, isto é, uma espécie de aperto mais ou menos intenso sobre a área do coração. Mas atinge o organismo globalmente, determinando sinais como, por exemplo, diarreia, micção, falta de apetite, fadiga e palidez. É particularmente importante a ação sobre a atividade mental, produzindo forte sentimento de desamparo e impotência e tornando o paciente desinteressado de sua vida,
possuído de grau variável de depressão. Essa modalidade surge em certa fase da vida de muitas pessoas e mantém estreita ligação com as neuroses. Todavia, o que nos interessa é o tipo mais comum, cuja duração é curta e intensidade menor, que assume a forma de aborrecimento, preocupação, sempre que o impulso nos leva a agir de maneira reprovável perante nossa própria consciência, a autorreprovação. A sensação de culpa, mesmo mal definida, acompanha-se de certo grau de ansiedade em seguida ao impulso, o que também acontece quando um destes faz pressão demorada para obter gratificação, levar à atividade. Tal é o caso do desejo sexual voltado para a pessoa inadequada, o desejo de poder, de obter certa posição, etc. Nem sempre tem-se noção da existência da ansiedade, pois poderá ocultar-se de várias maneiras, por exemplo, projeção e recalque, talvez exteriorize-se como ira, suspeição, depressão, impotência sexual, várias formas de fobias, etc. A fim de compreendê-la melhor, deve-se comparar a ansiedade ao medo, temor, com o qual exibe patente afinidade, tendo ambos a mesma significação de reação ao perigo. O medo é uma reação a um perigo externo, objetivo. A ansiedade é um perigo interno, subjetivo e, portanto, desconhecido. É algo como um aviso, um sinal de alarme, solicitando defesa. Inicialmente, Freud supôs que a ansiedade fosse simplesmente uma reação fisiológica à frustração ou satisfação incompleta do orgasmo. Em 1926, formulou teoria radicalmente diversa, a qual se tornou o núcleo dos trabalhos posteriores. Forças existentes no íntimo da pessoa ameaçam suas relações com o mundo exterior, forças procedentes do id, instintos, e do superego, noções morais, põem em perigo o ego pretendendo obrigá-lo a cometer atos inaceitáveis perante os padrões sociais de comportamento. Gera-se, pois, combate intrapsíquico entre o senso moral e os impulsos primitivos, e isto sobretudo na infância, quando fixa-se o modelo de futuras reações ansiosas. Quando, mais tarde, uma situação semelhante surge, a ansiedade emerge como advertência para que as defesas do ego entrem em ação. Tal concepção foi elaborada ulteriormente até as ideias atuais. É bem verdade que impulsos põem em risco, com exagerada frequência, as relações interhumanas. O sujeito estará ameaçado de perder amizades, posições, etc., e até mesmo a liberdade. Julga-se que a ansiedade desponta sempre que um impulso acarretar o perigo de subverter a relação com pessoas significantes, ou seja, ameaçar a segurança do paciente. Para Freud, o perigo produtor de angústia residiria na perda do controle dos instintos de vida e de morte, caso em que não seria possível manter posição segura na sociedade. Agora pensa-se que a grande maioria das pressões internas perigosas promanam da hostilidade, que é uma reação à frustração. É certo que, no curso da existência humana, potencialidades pessoais são frustradas pela oposição do meio social. Em resposta, surgem ressentimento e hostilidade, recalcados também por imposição da sociedade, que não aceita manifestações ostensivas desse tipo. Semelhante força interior é reputada ser poderosa e estar fazendo pressão no sentido de manifestar-se externamente. Ora, em sucedendo isto, haveria sérios prejuízos, em matéria de afeição e aprovação, para a personalidade, donde a ansiedade ante o perigo de que realmente suceda. Em suma, a ameaça seria produzida por pressões culturais, a começar na fase infantil em vista das atitudes inibitórias dos pais e educadores. Assim, quando um forte impulso persegue-nos, intensa ou tenazmente, ameaçando nossa tranquilidade, mesmo sem percepção nítida, poderá gerar ansiedade. A concordância geral quanto ao papel da hostilidade reprimida, desencadeada pela oposição ou frustração derivada da atuação de outras pessoas, visto que a cólera aberta não é geralmente tolerada.
Sabemos que certa dose de impedimento, de oposição aos nossos desejos e intuitos, existe sempre em qualquer situação que, na vida, envolva interesses alheios. Tal é inevitável e nem sempre, é claro, origina conflitos íntimos, que dependem do grau de equilíbrio psíquico. A nós parece de todo evidente que a ansiedade é produto da luta íntima, conflito, entre tendências e desejos inferiores que, ao assomarem a consciência para entrar em atividade, se chocam com as noções que compõem o senso moral. Não havendo este, a pessoa é insensível, fria, indiferente, etc. Por outras palavras, o que está em foco são impulsos inaceitáveis, cujo efeito seria doloroso, desagradável, para o espírito. Não é tanto o perigo de estragar relações com pessoas significativas, mas é o aspecto propriamente moral que está em pauta. Quando se sofre em face da perspectiva de ofender outro, havendo luta íntima contra atenções impulsivas ansiosas, geradas sobretudo por pessoas que funcionam como estímulos constantes, o que cria o problema mental é o senso moral. São os sentimentos de altruísmo e dever, são as aspirações de elevação espiritual, etc., que dão origem ao sofrimento interior. Pensa-se mais na derrota moral do que na segurança, preocupa sobretudo o que parece uma injustiça contra o próximo, embora seja este a causa imediata do fenômeno. Quanto à origem da hostilidade, para nós esta não provém pura e simplesmente dos obstáculos colocados no caminho de alguém. Para não poucos, tais óbices não constituem problemas e podem mesmo nem sequer ser objeto de atenção especial. Para aquele que fixa sua atenção num ideal superior, eles são irrelevantes e não conduzem a qualquer dose de frustração, pois é mais de uma maneira de conduzir-se perante os mundos físicos e social. A frustração e consequente ressentimento ocorrem naqueles que são competidores, que aspiram conseguir vantagens a qualquer preço, que pensam primeiro em si mesmos. Em espíritos deste tipo, reações coléricas mostram-se fáceis pelo fato de neles existir previamente certa dose de hostilidade. E isto porque são seres pouco evoluídos, demasiado apegados ao brilho da matéria. Aí a frustração nutre a hostilidade. Informa Emmanuel Roteiro, que milhões de homens conservam ainda avançados patrimônios de animalidade, em vista de abrigarem impulsos de crueldade. Conforme o mecanismo dos impulsos, exposto antecedentemente, uma situação interpessoal de vida anterior pode ser reativada por nova situação homóloga. Uma palavra ou uma cena trazem ao consciente uma chispa impulsiva, uma emoção violenta capaz de desencadear uma atividade aliviadora qualquer. Nesses casos frequentes, verdadeiras provas para o espírito, sem dúvida a hostilidade estará presente, segundo a natureza da experiência prévia. Como há uma multidão destas, adquiridas em várias existências, a conclusão dos psicanalistas modernos acerca do papel do ressentimento, cólera interiorizada, é correta, mas, num sentido diferente, a hostilidade não poderia se originar numa curta e muitas vezes insignificante existência humana, havendo necessidade de introduzir o conhecimento da reencarnação, aliás, como sempre. Compreende-se também que a ansiedade, com sensação de fracasso e de culpa, tome conta do espírito sem ter nada que ver com o precedente. Já se fez referência a isso sob o título de impulsos. A ameaça de invasão do consciente pelos compromissos e deveres não cumpridos, cuja noção estava recalcada, acarreta angustioso sofrimento, tanto maior quanto mais sensível seja o espírito. Como evitar a ansiedade? Sabido que a ansiedade gera isolamento emocional, levando a pessoa, que tanto precisa de confiança e apoio, a não poder confiar em ninguém, dando-se que procura proteção e afeição e não os consegue aceitar, vários expedientes desenvolvem-se para evitá-la e para fugir dela. Karen Horney indica os seguintes procedimentos postos em prática pelos ameaçados de angústia com o fito de afastar o estado ansioso.
Mediante a racionalização, a ansiedade é transformada num medo racional como, por exemplo, uma fobia, medo de ficar só, de quarto fechado, do escuro, de que os filhos corram perigo, etc. Pela negação inconsciente, ela permanece fora da percepção consciente, só aparecendo alguns sintomas, como tremores, suores, vômito, diarreia, intranquilidade, etc. A negação consciente pode determinar uma decisão tendente a superá-la. É o caso da pessoa cuja ansiedade se acentuaria no escuro e que resolve dormir com a lâmpada apagada. Só desaparece o temor da escuridão. Narcotizar a ansiedade poderá consistir em usar álcool ou drogas estupefacientes, ou em comer demais, em desenvolver intensa atividade de caráter compulsivo, seja social, seja no trabalho, e em promiscuidade sexual. Uma quarta maneira reside em evitar pensamentos, sentimentos e situações capazes de evocarem o seu aparecimento. Está em foco aqui a inibição, incapacidade para fazer, sentir ou pensar determinadas coisas, cuja função é impedir que ela apareça. Caso tais coisas fossem tentadas, uma jovem sente-se ambiciosa por julgar-se feia e acabe convicta de que não gosta de festas, evitando a situação temerosa afasta a angústia de sentir-se menosprezada, por ela mesma. Muitos recusam-se a falar em público pela mesma razão. Instalada a ansiedade sendo uma sensação dificilmente suportável, o indivíduo procurará escapar dela. Os seguintes recursos são mencionados por O'Neill, os quais interrelacionam-se, reforçam-se e entram em choque criando conflitos. Tais recursos já são tidos como penetrando na faixa da normalidade e merecem da autora citada a denominação de tendências neuróticas. Seguem-se os principais, considerados como traços permanentes do caráter. Busca de afeição. Como o indivíduo teme desagradar e receber desaprovação, fazendo o que pode para evitá-lo, e sente grande necessidade de afeição ou pelo menos companhia, não suporta estar só, procurando contato constante com outros e garantia de amizade. Por isso, em geral é pouco exigente na escolha dos companheiros, visto que está na dependência emocional de alguém, o que explica muitos casos de sexualidade mal conduzida. A despeito disso, é comum que ele não consiga manter nenhuma amizade sólida, em face das próprias deficiências afetivas. Na neurose franca, a exigência de amor é incondicional, pois o doente é insaciável, muito embora seja incapaz de amar alguém. Contudo, impulsos agressivos estão presentes em estado de repressão. Busca do poder. Andam juntos os desejos de adquirir poder, prestígio e riqueza, posses, sem que sejam encarados como anomalia psíquica. No caso em exame, contudo, o desejo de domínio brota da ansiedade, da hostilidade, da sensação de inferioridade, pelo que poderá ser frenético. Julga-se que, possuindo poder, ninguém molestará. É a ânsia de poder que leva a inflar a personalidade. Há várias modalidades: querer ter sempre razão, não ceder nunca nas opiniões expressas, humilhar outros, despojar o próximo de suas posses, cobiça, inveja e avareza, espírito de competição, mesmo contra quem não compete, querer ser o primeiro em tudo, etc. O resultado é a frustração inevitável, é a presa entregue nas garras do atormentador conflito interno. Submissão. Nesta solução, a pessoa, mediante uma atitude sempre dócil, submete-se a uma autoridade qualquer ou recalca suas exigências e afasta a possibilidade de ressentimento, acreditando não poder ser molestada. Não desaparecem os impulsos agressivos, reprimidos, que vez por outra podem eclodir subitamente, surpreendendo os amigos e colegas habituados à atitude mansa do indivíduo. Renúncia. Renunciando ao contato com o próximo, através da conquista de uma situação independente com respeito às próprias necessidades, a pessoa pode se divorciar emocionalmente dos semelhantes e crer-se imune a qualquer aborrecimento. Lançando mão desses recursos,
todos desviados da normalidade, na qual o ajustamento é flexível e indolor. É possível fugir à ansiedade, se o ambiente não oferecer novos conflitos. Estima Orney que eles fornecem uma satisfação secundária. Por exemplo, um indivíduo submisso ao seu chefe encontra certa compensação no trato mais ameno que lhe é dispensado, embora sem a consideração merecida por outro mais independente e dotado de iniciativa. É bom observar que atividades defensivas como as citadas geram empobrecimento da personalidade, entravada que está no seu desenvolvimento, e que são basicamente inconscientes. O sujeito não percebe como é nem como se comporta. Se lhe chamarmos atenção, ficará admirado ou aborrecido. Medidas do tipo mencionado recebem outras interpretações nas mãos de Fromm, por exemplo. Tal deve ser o ponto de vista em que se coloca o autor. Para nós, tudo não passa de deficiências espirituais geradas pela atuação voluntária, em vidas anteriores, no curso das quais outras pessoas foram seriamente prejudicadas. Não se trata de evolução incompleta, inexperiência vital, mas de desvios do bem no rumo do mal, acompanhados de acumulação de dívidas perante a lei. Pela prática do mal, certos centros psíquicos sofrem desorganização ou viciação e entram a funcionar desarmonicamente, mas ainda, espíritos malévolos ou vingativos descarregam aí sua hostilidade sob a forma de vibrações de ódio. Renascendo, já sem as antigas disposições malfazejas, até certo ponto reformado e desejoso de reequilibrar-se, o espírito traz essas anomalias funcionais e o ser encarnado apresenta comportamento estranho em um ou alguns setores. Só o tempo e a prática do bem poderão operar a cura. A busca ansiosa de afeto e a submissão parecem significar forte desejo de relacionamento interpessoal, o qual, contudo, durante muito tempo transcorre anormalmente, mesmo em grau leve e desapercebido de todos. A pessoa não consegue relações humanas equilibradas e procura afanosamente o contato com outros. Isto poderá ser uma causa de promiscuidade sexual, facilitar a satisfação de uma pessoa cuja intimidade é desejada. Muitos casos de sem-vergonhice não passam da busca de companhia e atenção, movida pela ansiedade. A busca de poder e a renúncia sugerem forte egoísmo, pelo que se dá o afastamento do próximo. Portanto, estas duas condições são piores do que as duas primeiras. Em todos os casos, a ansiedade, produto de conduta errônea, é uma reação salutar que, como toda forma de sofrimento, leva a perseguir solução para o mal espiritual. A lei encarrega-se de reunir as pessoas certas para isso. Em conclusão, mais de uma condição profunda acha-se envolvida nessa questão e a defesa contra a ansiedade não pode explicar tão bem condutas tão diversas quanto a orientação maléfica em vida anterior. Vê-se com nitidez isto em se tratando de crianças muito pequenas, como, por exemplo, 1 ano, e que são fundamentalmente ansiosas por afeição, procurando contínua e desesperadamente a companhia de pessoas, quaisquer pessoas. Elas, é óbvio, não puderam acumular hostilidade, para não falar daquelas que, desde o dia do nascimento, só receberam amor e, no entanto, não suportam ficar sozinhas alguns minutos, gritam sem parar, ainda mesmo gozando de companhia emitem gritos frequentes, sem choro, cujo objetivo é chamar atenção, é solicitar carinho, nunca estando saciadas. Afinal de contas, tanto o espiritismo quanto a psicanálise situam a origem das perturbações mentais no passado, com a diferença de que o primeiro leva-as mais longe mostrando que número muito maior de experiências e materiais estão envolvidos, que valem alguns anos de infância em face de uma longa vida de sofrimentos. Isto faria do homem simples vítima inocente dos seus maldosos instintos e pais. Orney, porém, destaca bem a responsabilidade do doente na gênese de suas próprias dificuldades neuróticas, com o que concorda plenamente a doutrina espírita. Conflitos básicos. As tendências neuróticas, dadas como mecanismos defensivos contra a ansiedade,
podem se combinar com reforço mútuo e orientar a atitude básica do indivíduo perante a vida. 3 atitudes são reconhecidas por Orney. 1. Movimento na direção das pessoas. 2. Movimento para longe das pessoas. 3. Movimento contra as pessoas. Em se tratando de atitudes incompatíveis, conquanto haja uma dominante, sua presença numa pessoa gera o chamado conflito básico. Cada um daqueles movimentos predominantes, ou modos de enfrentar o ambiente, permite circunscrever um tipo de personalidade. O primeiro é o tipo complacente, sempre em busca de atenção, consideração, aplauso e aprovação. Precisa de pessoas sobre as quais possa apoiar-se para compensar suas fraquezas íntimas. Subordina-se facilmente e avalia-se pelas atitudes dos demais. Os impulsos agressivos estão recalcados como defesa contra a hostilidade alheia. Tal sujeição e docilidade não significam, de forma alguma, amor ou bondade, mas uma solução provisória para limitações interiores. O segundo é o tipo agressivo, bem conhecido de todos, que considera o mundo hostil e a vida amargura contínua, daí solucionar seus problemas internos pela ânsia de controlar os circunstantes. A maneira de conseguir seus objetivos varia segundo seu modo de ser e suas tendências em choque, mas procurará sempre estar acima dos outros, rebaixando a estes. Aí entram a esperteza, a astúcia, etc., que podem realmente, não havendo excessos, levar à eficiência na luta pela vida, a luta para escapar à ansiedade dolorosa. Tende a recalcar afeição, simpatia, etc., como fraquezas ou coisas ridículas. O terceiro é o tipo indiferente, que se caracteriza pela necessidade de afastar-se de seus irmãos. Não quer contato próximo com ninguém, suportando mal o envolvimento em situações interpessoais. A intimidade é fonte de ansiedade insuportável. Segue-se daí que pessoas desse tipo procuram autossuficiência, inclusive restringindo suas necessidades, de modo a pouco recorrerem ao auxílio externo. Para suportar o isolamento que se impõe, é preciso que se sintam superiores. Muitos são talentosos e alcançam importantes realizações nos planos intelectual e artístico, visto não entrar em competição com outros. Todavia, sua condição é anormal e os torna frágeis, desamparados, quando surge uma situação difícil, da qual só há fugir, esconder-se. São comuns períodos de agressividade e ânsia de afeto contínua, bem como o desejo de domínio, mas em estado de repressão inaparente. Vejamos as soluções encontradas. As personalidades deficientes supraconsideradas tentam, inconscientemente, como costuma suceder em casos semelhantes, iludir suas angustiantes condições íntimas de várias maneiras, das quais 2 merecem destaque. Elas permitem nigear a existência de conflitos. A primeira é a idealização do eu. A constituição de uma imagem idealizada de si mesmo consiste em crer-se dono de uma personalidade diferente da real, em parte fictícia. Conforme certas características daquela, o indivíduo edifica, para seu uso, uma imagem ilusória, que contém elementos verdadeiros arranjados e misturados com outros irreais de maneira artificial. Um formará de sua pessoa a imagem de um sábio ou mestre, pontificando tolices com absoluta segurança e nada produzindo. Outro, a de um santo, pregando elevação e procurando poder e prestígio. Outro, a de um sujeito muito esperto, a quem ninguém engana conquanto não passe de um medíocre. Outro, a de um galante conquistador de belíssimas damas, e assim por diante. O mau aspecto do negócio é que o próprio não percebe o que diz e faz, mas ainda, não nota a reação dos que o conhecem e avaliam bem suas mentiras e farolagens. Ostenta qualidades que não possui ou só tem em rudimento, mas nada consegue exibir em matéria de realizações. Daí só enganar aqueles que têm escasso conhecimento dele, e em certos casos não poucos males decorrem disso. Tudo isso torna o sujeito, para quem a imagem idealizada é a realidade, vulnerável,
Afastado que está do verdadeiro eu, precisa de afirmação e reconhecimento, pelo que uma observação ou ação desfavorável desencadeia grande sofrimento. Disso deriva ficar a realidade cada vez mais difícil de suportar, pelo que ele se torna perfeccionista, volúvel, irresponsável ou derrotista. Pela exteriorização, o sujeito atribui ao mundo externo suas dificuldades de caráter. Ele foge de si mesmo projetando-as. Os fatores ambientais passam a ser responsabilizados por suas faltas e sentimentos inadequados. Tudo é motivo de perturbação: o ministro, o diretor, as grandes nações, os colegas, fulano, o serviço público, a polícia, etc. Todavia, os problemas estão dentro dele mesmo. Por exemplo, quando declara que fulano está com raiva dele, é ele que está mal satisfeito consigo mesmo e projeta os sentimentos sobre o próximo. Para outros, entre os quais se incluem muitos de alto valor intelectual, só resta o afastamento. É viver num determinado ambiente emocionalmente desligado dos companheiros, nada quer deles e nada pretende dar-lhes, apenas não quer aproximação. Uma resposta atípica é esta: isso é problema seu, não tenho nada com isso. É de toda conveniência e justiça acentuar fortemente que, afora os casos extremos, menos comuns, as pessoas incluídas nas formulações justas explanadas não são nem maléficas nem inúteis. Ao contrário, quase sempre há nelas um lado bom em destaque, ao lado de um setor anômalo, o qual responde pelo comportamento fora do habitual. Muitas são bondosas, chegando a serem cacetes, tal a ânsia de fazer amizade e servir mil coisas para agradar. Há os que, por exemplo, tendo necessidade de afeto e vivendo solitários, adotam crianças, etc., etc. A necessidade de nova orientação na vida presente leva-os a procurar o bem possível, dentro de suas limitações. Mas, é certo que, vez por outra, topamos com um extremo desagradável, que pede paciência. Formam frequentemente grupos com seres semelhantes, grupos que, dentro de uma comunidade, destacam-se como foco de complicações e aborrecimentos. Comentário final. Ornei e Fromm, dois eminentes expoentes da escola cultural de psicanalistas, põem em destaque que o fator moral se acha na origem e desenvolvimento dos distúrbios psíquicos que tratam sob o nome genérico de neuroses. Tudo quanto foi exposto acima, com referência à ansiedade, está evidentemente na área ética e diz respeito, especificamente, à atuação pessoal no capítulo das relações humanas. Por isso, o conceito de ética não pode fugir ao aspecto inter-humano. Quando o espírito acumula desobediência à lei divina, exposta no Evangelho, no que tange ao respeito a seus irmãos, condena-se-á, mais tarde, encontrar sérias dificuldades quanto ao relacionamento. Desejando reformar-se, torna-se ansioso por amizade e apoio, mas não consegue recebê-los em vista das perturbações que gerou em si mesmo. Procura afanosamente e sofre por não poder aceitar o de que tanto precisa. Não estando ainda nesse ponto, não sendo capaz de identificar a causa de seus problemas mentais, procurará outras soluções para obter relacionamento ou buscará o afastamento completo. No primeiro caso, mantém ligações emocionais com os outros, desviadas da normalidade. No segundo, desliga o circuito afetivo e fecha-se dentro de si próprio. De qualquer sorte, o que temos nas tendências neuróticas e na ansiedade, é o espírito faltoso, que seguiu rumo maléfico no passado e que agora sofre a terrível sensação de isolamento, estando no meio de uma multidão, acha-se completamente solitário porque não pode pôr em prática a única maneira produtiva de relacionar-se, a solidariedade e a cooperação. O relacionamento de solidariedade e cooperação é o caminho certo para uma vida tranquila e frutífera. O Evangelho é o código divino que o ensina com aquela simplicidade que traz o selo da veracidade. Mas, como descobrir e praticar essa terapêutica única? Eis o magno problema que só a lei sabe encaminhar criando situações e provas adequadas. A nós,
compete ajudar oportunamente. Não deixa de ser enormemente significativa a circunstância da psicanálise moderna considerar todos os tipos descritos, em geral encarados como normais pela sociedade, que até estimula algumas de suas tendências, como envolvidos em neuroses, ou seja, enfermos. Significativo é o fato porque os mentores espirituais não ensinam noção divergente. Para eles, todo aquele que voluntariamente se entrega ao mal proceder, atingindo o próximo, é deveras um doente e enfermiço permanecerá por muito tempo. Compreende-se agora a razão pela qual o estimado Emmanuel declara, repetidamente, que a massa dos homens civilizados é composta de espíritos falidos, que agora lutam angustiosamente com as consequências do passado culposo. Informa ele o Consolador, que a maioria dos homens se encontra em lutas expiatórias, lembrando alguém que se esforce por alijar de si o próprio cadáver, representado pelo passado repleto de culpas. Todo o trabalho da espiritualidade é no sentido de propiciar esclarecimentos acerca das mazelas humanas, cuja causa essencial única é o afastamento da lei, que prescreve seja a conduta humana baseada no não faça aos outros o que não quer que lhe façam. Isto é um dos mais fundamentais princípios da ética e Fromm. Razão e fé. Tem-se falado da prolongada luta entre razão e fé, ciência e religião. Hoje, há os que negam qualquer significação à fé e os que negam o valor da razão, isto é, propugnam ainda a fé cega na palavra de Deus. Os primeiros só confiam nas próprias opiniões, no julgamento da ciência, etc. Os segundos, por exemplo, vivem lendo e recitando o Velho Testamento. Compreenda-se que não estamos criticando os que se conduzem assim em se tratando de uma convicção pessoal, que lhes é lícito manter sem qualquer constrangimento, e muito especialmente se acompanhada de obras de auxílio ao próximo. O mundo precisa de solidariedade humana, venha de onde vier, e é por meio dela que o espírito se eleva. A coisa, porém, muda de figura quando o sujeito procura submeter outros, tão livres e filhos de Deus quanto ele, às suas ideias. Essas posições extremadas, conquanto admissíveis no âmbito privado, não se mostraram nunca úteis ao discernimento espiritual. Assim como o dever é fundamental para a moral, também a fé o é para a religião esclarecida, e ambos caminham lado a lado. Contudo, o tempo da fé cega passou há muito. Não basta ao homem moderno a fé isolada, a menos que mantenha a mente fixada no passado. Todo fanático está repleto de fé, todo supersticioso está cheio de fé naquilo que teme. Ela há de ser aprovada pela razão e basear-se em motivos inteligentes. O conhecimento cria condições para o desenvolvimento da fé. Esta, sem conteúdo intelectual, é pura abstração, uma forma vazia. Assim formulou o pensador Boutros, 1924, a questão, que Kardec coloca nos seguintes termos: a fé, uma base se faz necessária e essa base é a inteligência perfeita daquilo em que se tem de crer. Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é para este século, Chics, o Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no século XX. Neste, o homem acata e entende o que lhe é apresentado conforme a índole da ciência, mesmo pouco sabendo dela, porque ela representa a direção do pensamento moderno na busca da verdade. Ao invés de ignorar a ciência e a razão, o que convém é assimilar a primeira o melhor possível e assegurar a segunda todo o desenvolvimento que possa comportar. Assim, a fé será ampliada e sustentada. E isto porque, longe de perder, as ideias religiosas engrandecem-se com a ciência. A religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. Kardec, Revista Espírita, 3, 1860. Toda atividade investigadora atual gira em torno do método experimental, o único válido na pesquisa científica. Isto não quer dizer que não haja outras maneiras de obter conhecimento, significa que a única maneira de conseguir reprodutibilidade, isto é,
Ter a segurança de poder reverificar sempre o que for oportuno ou necessário. Um dado, ou verdade, experimental pode ser confirmada em qualquer lugar do mundo quantas vezes se queira, não sendo uma afirmativa gratuita, pode ser